Mediante a parapsicologia, a gente entende que é uma construção, que não necessariamente você nasce esquizofrênico, mas você se torna um se não tiver os cuidados que deveria ter desde criança, quando começa a ver ou se conectar com algo além dos 5 sentidos, sabe? Então, essas coisas, né, elas realmente são habilidades que a gente fala que são habilidades mediúnicas. Agora, ser um médium no espiritismo é outra coisa, aí é algo religioso. Telepatia, por exemplo, é o que quase todo mundo tem, mas ninguém dá nome, né? Por isso que é legal que a parapsicologia ela faz vocês compreenderem que, nossa, mas eu já tenho isso. Sim, todo mundo tem. Eu pensei em alguém e esse alguém me mandou uma mensagem imediatamente. Ou me liga, ou aparece na minha casa e fala, meu, tava pensando em você agora. Sim. Então, isso a gente chama de telepatia, né? Então, tem clareaudiência, que às vezes Sim. são pessoas que escutam vozes, né? Sim. E às vezes essa pessoa começa a ficar com um sentimento perturbador de estar ouvindo uma voz que ela não pode compartilhar com quem está perto, porque essa pessoa não tem conhecimento, vai dizer que é o demônio, Uhum. ou que é algo ruim, ou que ela precisa ir para a igreja para tirar isso dela. Sim. E quando, na verdade, o que ela está tendo ali é um acesso, né? A alguma informação que está sendo trazida. Só que quando a gente não tenta compreender a pessoa e ajudar ela para realmente investigar se ela está tendo um quadro de esquizofrenia, e aí sim são pessoas que às vezes vivem fora da realidade, ou daquilo que chamamos de real, Uhum. ela muitas vezes ela está somente acessando, só que por falta de conhecimento a pessoa começa a entrar em paranoia. E ela começa a acreditar que aquilo ali é muito ruim para a vida dela, seja ver uma pessoa que está morta, ou seja, ouvir uma voz. E nesse acreditar que é muito ruim, você é louco, ou você está com um demônio, a pessoa se fecha, né? E nesse se fechar, ao invés de ela tratar isso, dela olhar para isso, dela liberar isso, que a parapsicologia ensina como fazer, ela vai guardando e guardando e guardando até chegar a um quadro, sim, de esquizofrenia, onde ela realmente é internada, ou aí começa a tomar medicação e começa a piorar. Então, nem todas as pessoas que estão internadas em CAPS ou hospitais psiquiátricos deveriam estar lá, mediante a parapsicologia. Mediante a parapsicologia, a gente entende que é uma construção, que não necessariamente você nasce esquizofrênico, mas você se torna um se não tiver os cuidados que deveria ter desde criança, quando começa a ver ou se conectar com algo além dos 5 sentidos, sabe? Pode ser chamado também de mediunidade? Mediunidade. Isso é bom, essa palavra é bom trazer, sabe? Para o pessoal que está em casa. Se você está em casa, às vezes a gente confunde a palavra mediunidade com espiritismo. Sim. Então, assim, mediunidade são todos esses acessos que nós temos, né? Essas habilidades que nós temos e podemos desenvolver como seres humanos desse campo de informações, seja ouvindo vozes, seja se conectando vendo alguma coisa, sendo um sonho de premonição, seja eu vi um incêndio, eu vi alguma coisa acontecendo, ou seja, uma pré-cognição de algo que pode vir a acontecer e depois você vê na televisão que aquilo aconteceu e você não sabe lidar. Meu, mas eu vi isso. Sim. Então, essas coisas, né, elas realmente são habilidades que a gente fala que são habilidades mediúnicas. Agora, ser um médium no espiritismo é outra coisa, aí é algo religioso, é diferente. Tá. Né? Então, uma coisa não é porque você tem habilidades mediúnicas que você é um espírita. São coisas diferentes. Sim. Você não precisa ser espírita ou a ir na maioria das religião. pessoas tem algum tipo de habilidade Isso. mediúnica ali. Você pode ter sem ter religião nenhuma. Uhum. Você não precisa ir para a igreja nenhuma. Você, por ser humano, você tem essa habilidade. Isso é bom deixar bem claro. Porque senão a pessoa sempre conecta a religião e acha que precisa ser médium, né? E precisa estar dentro do espiritismo para desenvolver. Sim. Porque Isso é bem comum, né? É bem comum. Ah, vou pro espiritismo porque, pô, eu sou super médium e tal. Aí Isso. ela vai ela tenta de alguma forma estar inserida naquele universo É. para poder desenvolver mais. E não necessariamente. Ela pode fazer algum tipo de especialização para aquele tipo de mediunidade que ela tem, né? Sim. E também é uma coisa importante que eu vejo que as pessoas procuram muito, né? Porque quando a pessoa tem algum tipo de acesso assim, ela acredita que ela é muito especial. E isso é perigoso, porque você começa a acessar o ego, né? Então, você não é especial porque você tem uma habilidade. Isso é só uma coisa humana. Essa habilidade, ela não necessariamente é para você agora ser um mestre que vai ajudar as pessoas a melhorar suas vidas. Isso é uma crença religiosa. Que, infelizmente, por falta de conhecimento, as religiões e os grandes mestres, seja do Umbanda, seja do Candomblé, seja do Espiritismo, usam na sua mente para dizer para você que agora que você tem isso. Você tem que servir a casa. Você tem que
gastar essa energia e liberar esse conhecimento que você tem, porque senão você vai ficar doente. Eu começo a entrar na sua mente para você acreditar nisso. Isso é uma crença religiosa. Vai ficar doente? Eles colocam isso? Sim, porque você precisa botar para fora, né? Então, se você está tendo acesso, você precisa liberar e ajudar o outro. Você precisa trabalhar aqui na casa para servir, incorporar, ouvir. Você precisa fazer algum serviço para a humanidade. Tô trazendo um soldado pro meu time aqui, mais ou menos isso. É lógico, né? Então, eles acessam isso que você tem é um acesso espiritual e que por ser espiritual você tem que servir. Que de novo vai para aquela ideia de dívida quando a gente fala de religião. Tá. E isso é muito ruim. Uhum. Não, você não tem que. Essa habilidade que você tem, ela é para você. Ela não é para outro. Então, a pergunta que eu sempre faço como terapeuta é: essa habilidade que você tem e esse acesso que você tem te ajuda no quê? Porque se a tua vida é uma merda, desculpa a palavra, por que você quer ajudar os outros? Se você não consegue pegar essa ferramenta para te ajudar. Se transformar. Tá entendendo? É a mesma ideia do coach, né? Pô, né? Você é o coach da prosperidade, sua vida tá em ruínas. Tipo, aí a pessoa vai lá num banda, no terreiro, se acha mestre, bota um monte de corrente no pescoço e colar, não sei o quê. Agora eu sou o guru, agora eu vou ajudar, agora eu vou... Tá, mas assim, a pessoa não tem onde morar. Uhum. Entendeu? Gasta todo o dinheiro pra... Tem mais fruta lá Tem mais fruta lá no... Como é que a pessoa faz na casa dela? Lá um altar pro Exu do que pros filhos. Sabe assim? Então, isso é muito perigoso. As pessoas se perdem nesse lugar porque elas não têm o conhecimento que a parapsicologia traz. Porque a parapsicologia, ela desmistifica isso. Isso não é espiritual. E que por ser espiritual, você precisa trabalhar num lugar religioso. Uhum. Primeiro, você usa para você. Então, dentro da parapsicologia, e nesse conhecimento da parapsicologia que as pessoas podem buscar mais, é importante você aprender a desenvolver isso para você. O que essa mensagem traz para mim? Se conecta com ela, pergunta para ela. O que essa pessoa que eu tenho a sensação que está do lado da minha cama à noite está querendo me dizer? Será que é alguma coisa para mim? O que ela está querendo? Porque ela está aparecendo. Conversa. Perde o medo. Ela pode-se dizer que ela começa como uma ferramenta de autoconhecimento. Para aí sim, para se desenvolver. Isso. Depois que você percebeu o que é, depois que você perdeu o medo, depois que você percebe que pode te ajudar, inclusive na intuição, né? A intuição, ela se desenvolve muito também enquanto você vai mudando, se transformando como pessoa. Então, você tem aquela sensação, pô, aquele lugar ali não é para mim. Pô, aquela pessoa ali não tá falando a verdade. A intuição, ela vem como uma ferramenta propriamente dita para te ajudar, né? Nas suas decisões. O sexto sentido, né? O sexto sentido. Então, quando você tem essa percepção e você percebe que a sua vida tá melhor, porque você tem algo, essa habilidade, aí talvez seja o momento de você então servir. É diferente do que você servir achando que tem que pagar uma dívida para sua vida se transformar, que é o que a maioria faz. A maioria faz isso. Então, começa a ir nesses lugares trabalhar de graça para essas religiões. E aí começa a ficar cada vez mais pobre, porque quem dá o que não tem é ladrão de si mesmo, não é? Sim. E aí a pessoa se perde nessa falta de conhecimento, eu diria. Porque... Eu acho que tem um pior ainda do que isso, quando a pessoa vai servir em algum lugar, que ela, pô, agora eu vou me lançar como um vendedor de cursos, de mentorias, de imersões e coisas do tipo. E aí, com esse conhecimento aqui, mínimo que eu tenho, eu vou monetizar em cima disso. Sim. Monetizar, não acho que seja errado, porque, cara, a gente vive num universo que tudo, você precisa de dinheiro. Mas, cara, você ainda não sabe, não tem nenhum controle de uma leve habilidade que você aprender, você quer ensinar, você quer trazer pessoas, formar uma comunidade. Aí eu acho que quando o negócio começa a ficar ainda mais complicado do que você se doar para as pessoas de uma comunidade por conta de ego, sei lá. Sim, quando você quer virar um xamã, né? Um mestre. Um mestre, né? Isso acontece bastante. Inclusive, até você trouxe o Léo aqui falando da ayahuasca, é importante a gente trazer. Porque a ayahuasca, ela é uma das coisas que mais mexe com as pessoas nesse ponto. De quando ela faz porque ela é tão profunda, é algo tão incrível. A experiência que a pessoa tem ali, claro que num lugar correto, sério, que já tem uma história, que já tem relevância, que tem que cuidar muito com isso. Mas assim, se ela tem essa vivência tão profunda que geralmente quando nós vivemos algo muito bom, o que a gente como ser humano é? E não é por mal que as pessoas fazem isso. Mas ela quer passar isso pra todo mundo. Sim. Nossa, foi muito bom. Nossa, você tem que ir lá. Meu, foi bom demais. Vida, você virou crentão. Minha vida, sabe? Tipo, e eu quero passar pra todo mundo. E daqui a pouco eu tô abrindo no fundo da minha casa, comprando na internet. Vamos tomar. Porque a intenção é boa.
Mas como diria, né? O inferno tá cheio de má intenção, não é? Então, a gente tem que cuidar, porque o que é bom para você não necessariamente é bom para o outro. Eu acho que a maior grau de espiritualidade de um ser humano é quando ele aprende a conviver com a realidade do outro do jeito que o outro é. Eu respeito quem você é. E uma vez eu estava até conversando em um desses processos assim de atendimento terapêutico com alguém que pensava que tinha empatia. Pensava. Então, as pessoas pensam, não, mas o que para você realmente é empatia, não é? E geralmente o comportamento das pessoas é a intenção boa. Então, às vezes, é uma pessoa que ela é inteligente, ela sabe os caminhos, ela sabe como resolver as coisas. E aí, ela tá na rua, passando, e vem um cara na direção dela e pergunta, moça, sabe dizer onde que tem bicicleta para alugar? Porque assim, eu tenho que andar 200 quilômetros aqui e eu queria alugar uma bicicleta. Aí a pessoa que tem empatia fala, moço, mas 200 quilômetros de bicicleta? Não, calma aí, deixa que eu te levo de carro, eu alugo um carro que é mais rápido, vai de ônibus ou vai de metrô. Quer dizer, tu já cria um monte de coisas para ajudar a pessoa, percebe? Sim. São 200 quilômetros, realmente, na tua cabeça faz toda a diferença você tá ajudando a pessoa. Sim. Isso você acha que é empatia, mas não é. A empatia é o momento que eu pergunto, eu posso ficar na dúvida realmente de perguntar, pô, mas 200 quilômetros de bicicleta? Eu posso perguntar para a pessoa, posso perguntar uma coisa? Por que você quer ir de bicicleta? Aí a pessoa vai dizer assim, não, eu quero ir de bicicleta porque eu tenho um triatlo para participar no final de semana e eu estou treinando. Então, como eu estou sem a minha bicicleta, eu preciso alugar uma para fazer esse treinamento para um campeonato que eu estou participando. Quer dizer, isso é empatia. É quando eu tento entender o outro dentro do que o outro me diz e mesmo que não faça sentido, eu ainda tento entender o outro. Então... Dá abertura, pelo menos, Dá abertura, você não tenta resolver. Você não tenta fazer o que para você é melhor. As pessoas se perdem nesse lugar. Sim. Então, elas sempre estão tentando fazer o que é melhor. Realmente, elas estão tentando. Mas isso não é impor suas verdades, muitas vezes, né? Tipo, para mim funciona assim, cara. Para você é assim. Isso é projeção. Eu só tô fazendo pro outro o que eu gostaria que alguém fizesse para mim. Isso tem que tomar muito cuidado com criação de filhos, né? Nossa, porque... É o que você... Às vezes você joga num filho, no meu caso, nas filhas... Frustrações que você teve, desejos que você teve, sei lá. O cara que sonhou em ser jogador de futebol, não foi. Aí tem o filho, você vai ser. Esse é o caminho. E aí sei que isso é o melhor, eu vou te apoiar em tudo. Mas a criança, tipo, é artista plástica. Eu quero nem saber de futebol. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu!